Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edinaldo falando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rotulagem nutricional. Recentemente, o governo aprovou a nova rotulagem nutricional. E você, acompanhou todas as mudanças? Sabe as novas alterações? É sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, pessoal, a rotulagem nutricional, ela já vinha um pouquinho defasada, não é? A última legislação vigente datava aí de 2003, que era a RDC 360. Essa RDC, ela foi atualizada e atualmente nós temos duas novas normas que a gente tem que ficar atento quando a gente observa a questão da rotulagem nutricional. Importante tema a ser trabalhado nos dias de hoje, porque a questão da rotulagem nutricional envolve todos os aspectos nutricionais presentes nas embalagens dos alimentos. E a gente sabe que quando a gente quer saber, né, quer entender aquilo que a gente está consumindo, primeiro ponto, né, o cartão de visitas ali, a porta de entrada, aquilo que a gente tem que focar logo no início é na rotulagem nutricional. Então, nada melhor do que ter uma rotulagem nutricional mais clara, mais direta, mais objetiva e que traga para a gente todas as informações que são necessárias para que a gente entenda bem o que é que está presente naquele alimento. Então, atualmente, a gente tem aí a resolução 429, que foi publicada recentemente, agora no mês de outubro deste ano, 2020, e que é complementada aí pela instrução normativa 75. E essa instrução, ela tem ali os detalhes mais técnicos, as principais características que estão de uma forma mais prática e objetiva no que é que foi mudado realmente para essa nossa vigência. O foco principal da mudança é trazer para o consumidor uma visão muito mais clara, muito mais objetiva e mais simples, né, para que a gente consiga realmente despertar um pouquinho aquela visão para que a pessoa pense, né? Será que você sabe realmente o que você está ingerindo? Será que você sabe realmente os impactos que isso pode ter na tua saúde? Será que você conhece realmente aquele alimento que você está consumindo? Então, isso é um aspecto que a gente deve sempre considerar, para que a gente não compre aí gato por lebre e não termine, muitas vezes, boicotando a nossa dieta por conta de um consumo de um alimento que está com características diferentes daquilo que a gente realmente acreditava. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, o que é que mudou? Quais são os principais pontos aí importantes que a gente precisa observar nessa nova legislação? Bom, a legislação ela manteve a base, então a gente tem características que são obrigatórias. Quando você olha o alimento, toda a embalagem, ele tem que ter determinadas características, então tudo isso aí a gente mantém, né? Tem que ter ali o nome do produto, tem que ter ali o conteúdo líquido, tem que ter a questão do fabricante, os dados do fabricante que vão produzir esse produto, características de rastreabilidade, né? Então muitos ampliam essa rastreabilidade e deixam de uma forma aí bem legal, caso aconteça algum tipo de problema. Então a gente vai ter ali um lote, vai ter uma codificação de validade, vai ter dados referentes à fabricação, referente ao horário, alguns até a linha de produção, a máquina que foi produzido e às vezes até o operador responsável por aquela operação. Então isso aí também segue na rotulagem. E aí entra a primeira mudança realmente impactante, né? A gente tem uma característica que trata agora sobre a rotulagem nutricional frontal. Ou seja, você pegou o produto de cara, já vai ter lá várias informações importantes sobre algumas substâncias críticas presentes naquele produto. Isso aí já dá para chamar a atenção, né? Você pega um produto e aí eles adquiriram essa roupagem que a gente está vendo aqui, de uma lupa e uma frase relacionada a esse produto. Então, por exemplo, alto em. Basicamente, são três alimentos que a gente tem esse cuidado maior. Então, a gente fala isso para açúcares, a gente fala isso para gorduras, principalmente as gorduras do tipo saturada, e a gente fala isso sobre o sal, que é o sódio presente no alimento. Então, o que você mais vai ver relacionado aos alimentos para essa rotulagem nutricional frontal são referentes a esses três tipos de componentes presentes aí no alimento. E aí dá essa ideia de sinalizar, não é? Dá um destaque maior. Quando você adquire um alimento, você olha na embalagem, que ele tem uma alta quantidade de sódio, já te desperta ali uma luzinha, uma atenção para você ficar consciente de que aquilo
tem ali algo que pode provocar algum prejuízo para a sua saúde. Então, esse já foi aí o primeiro ponto importante que a gente leva em consideração nessa nova rotulagem. Outro ponto importante, esse aqui também não foi tão falado como a rotulagem frontal, mas que também é importante a gente ressaltar, né? Na rotulagem antiga, nós tínhamos o valor por porção e os dados referentes a cada uma dessas porções. Só que aí isso gerava uma certa dúvida por parte do cliente. Porque enquanto um fabricante usava uma porção de 60 gramas, outros usavam 20 gramas, outros usavam 30 gramas, tinha gente que trabalhava com uma colher, tinha gente que trabalhava com uma colher de sopa, tinha gente que trabalhava com xícara, tinha gente que trabalhava com fatia. Quer dizer, são características que para o consumidor ficaria muito mais fácil se a gente tivesse uma padronização. E realmente foi o que aconteceu agora. Agora, na nossa rotulagem nutricional, além de ter o valor por porção, é padronizado também a gente ter o valor nutricional para 100 gramas desse alimento. Então, isso aí já traz um benefício muito considerável. Quando você pega ali 100 gramas do alimento, você consegue fazer uma leitura muito mais clara, porque não tem mais essa variação da porção. Ela vai estar ali ao lado, mas vai estar também acompanhada do valor padrão para 100 gramas. Então, para a gente vai ficar também muito mais fácil da gente entender e comparar, né? A gente quer fazer um comparativo entre alimentos que trabalhassem com uma informação de porções diferentes, agora, baseando-se ali na quantidade presente, no valor diário presente para 100 gramas, a gente já consegue ter ali um indicativo muito melhor. E aí a gente precisa ter 100 gramas, logicamente, caso o alimento seja sólido ou semissólido. Ou estaria com 100 ml se a gente estivesse tratando aí de um alimento líquido. Então essa também foi uma mudança importantíssima para a apresentação da rotulagem. Outra questão mais técnica diz respeito também a uma mudança que eu achei bem interessante, porque isso tem um impacto direto quando a gente vai calcular esses percentuais referentes ao valor diário. Então, a gente percebeu que alguns sofreram alterações. Então, se você pegar na RDC 360, né, a resolução antiga, nós tínhamos aí um valor de proteínas correspondente a 75 gramas. Na resolução atual, esse valor diminuiu um pouco. Então, o valor considerado padrão, ele está lá como 50 gramas. Né? Esse é o VDR atual que nós temos na nova resolução referente à rotulagem alimentar. Então, isso aí já vai ter uma mudança e os fabricantes, né, eles vão ter que também adequar suas embalagens a essa mudança. A gente não está trabalhando mais com 75 gramas de proteínas, isso aí diminuiu para 50 gramas. Outro ponto que também teve uma redução foi com relação a gorduras totais. A gordura total, na verdade, houve um foco maior naquilo que seria mais crítico. Então, o valor de gorduras totais, na verdade, ele aumentou. Então, na resolução anterior, a gente tinha 55 gramas de gordura total como valor de referência. Na resolução atual, a gente passou para 65 gramas como valor de referência. Então, o valor de gorduras totais aumentou. Por outro lado, né, aquilo que está mais associado aí a problemas associados a doenças cardíacas, né, as gorduras saturadas, tão criticadas por alguns, essa daí houve uma redução. Então, o valor diário recomendado passou de 22 gramas e agora a gente está trabalhando com 20 gramas. Então, gordura total aumentou, mas a saturada diminuiu. E um outro ponto também muito falado diz respeito à mudança que a gente teve com o sódio. A quantidade de sódio presente na resolução anterior era baseada em 2.400 miligramas de sódio. Com a mudança para a nova resolução, a gente agora tem um VDR padrão de 2.000 miligramas. 2 gramas de sódio é o valor diário recomendado, é o valor máximo, né? Quando a gente está falando de sódio, é bom a gente tratar como ali um valor limite, um valor máximo para consumo diário. Então, isso aí também foram pontos importantes que a gente observou nessas alterações existentes na rotulagem nutricional.
Logicamente, é algo que vai passar um tempo, né? Logicamente, é algo que vamos ter aí alguns anos de adaptação, mas já é aí um bom sinal por parte das nossas autoridades. É uma boa ação voltada para a questão nutricional e é algo que vem trazer aí benefícios, né? As alterações que venham para deixar uma informação mais clara, uma informação mais precisa e fazer com que mais pessoas falem sobre alimentação saudável, mais pessoas tenham essa preocupação em cuidar da rotulagem nutricional, em olhar o rótulo, em observar realmente o alimento que está sendo consumido. Quanto mais pessoas se preocuparem com isso e quanto mais pessoas tiverem essa visão e tiverem informações, não é, destaque aquilo que é mais crítico, aquilo que faz mais, que provoca mais danos à sua saúde, melhor vai ser para a gente. É a ideia da gente cada vez mais se preocupar com a prevenção e aí basta agora, né, a gente acompanhar essas mudanças, cobrar as autoridades, fiscalizar as empresas e contribuir de alguma forma para que as pessoas tenham acesso a essas informações e para que a gente tenha pessoas cada vez mais saudáveis e que cuidem aí da sua alimentação, ok? Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Voltem sempre, foi um grande prazer. Tchau, tchau. E em seguida teremos aí também mais informações sobre esses e sobre outros temas também importantes associados à nossa conduta profissional, tá ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.